Muito bem, mas para onde vai o Ibov? Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta-feira, sempre dando aquela passada. Essa semana, retornando de minhas breves férias, né? Que na verdade não dá nem para chamar de férias, praticamente aí foram 5 dias que dei uma escapada lá para o Rio de Janeiro de novo com a minha família. E aí fui mais uma vez brilhantemente substituído pelo Júlio aqui no comentário da semana passada. E diga de passagem, comentário assertivo, né? Porque o Júlio demonstrou alguma preocupação em relação ao que os índices estavam apresentando e que poderiam ainda antever uma possibilidade de queda no nosso principal índice. E essa semana, efetivamente, principalmente no pregão de hoje, foi o que a gente conseguiu verificar. E eu acho até bastante engraçado, né, quando a gente tenta encontrar algum tipo de motivo ou justificativa para determinados movimentos. Né? Eu sempre brinco com os meus amigos que são analistas ou gestores de fundo de investimento, que existem duas palavras que são largamente utilizadas para explicar o inexplicável, né? A primeira delas, quando as coisas vão mal, é cenário desafiador, né? Então, quando você recebe uma carta de um gestor de fundo dizendo assim, o mês de julho o cenário foi desafiador, não precisa nem ler o restante da carta, provavelmente vai ser uma série de explicações porque a performance do fundo foi mal. Da mesma forma, quando você tenta encontrar através ou de meios de comunicação, portais, ou até mesmo analistas, né, quando vão comentar algo sobre a justificativa de queda, hoje foi um dia de aversão ao risco. Né? Então, como se tudo sempre fosse uma questão de bom humor. Né? Então, hoje eu estou mal-humorado, então eu tenho aversão ao risco. Amanhã eu acordo bem-humorado, então eu não tenho aversão ao risco. Então, a gente sabe que isso é uma verdadeira uma bobagem, né? Não existe essa de ser aversão ao risco hoje e não ter amanhã. Então, são leituras, obviamente, ligadas a fatos de curto prazo, que são medidas em relação aos riscos que determinado ativo está oferecendo. Né? Então, não é porque tem mais aversão ao risco hoje e amanhã não tem. Né? E se formos tentar justamente fazer esse exercício para encontrar justificativas, para explicar o que acontece, por exemplo, vamos botar aqui já o gráfico do índice para vocês verificarem. Aqui é o índice diário do índice Bovespa, praticamente fechado, né? Já estamos no leilão, está fechando nas mínimas. A gente vê a bolsa do mundo inteiro, depois eu dou uma passada rápida nos gráficos internacionais, que o cenário foi mais corretivo, um pouco mais de intensidade na Ásia, e nos Estados Unidos está um pouco mais lateralizado, na Europa um pouquinho mais também. E aí começa aquela conversa fiada de variante Delta, que ninguém aguenta mais, né? Mas na prática, não. O efeito prático das variantes, eles não são mais tão fortes assim, porque apesar de estar aumentando o número de casos novamente, as hospitalizações estão estáveis e o número de mortes caiu, sendo que, especialmente nos Estados Unidos, se verificou que as mortes ainda estão acontecendo por quem não quis se vacinar. Né? Tanto é que o governo americano está tentando, de todas as formas, fazer as pessoas buscarem a vacina, inclusive pagando para as pessoas se vacinarem, porque claramente a vacina em praticamente todos os países onde já avançou num número bastante razoável as pessoas vacinadas com as duas doses, o que se vê é uma diminuição drástica do número de mortes, e aí a Covid se torna verdadeiramente uma gripe, né? Como qualquer outro, você se contamina, como milhares de vírus de gripe, você vai ter um mal-estar, vai ter uma coriza, vai ter uma febre, vai ter corrimento de nariz e tal, tosse, mas não vai ser hospitalizado e remotamente você vai vir a óbito. Né? Então, acho que quando se fala em medo de variante Delta agora, mais uma vez é tentar achar a aversão a risco ao cenário desafiador. Mas, sob o ponto de vista geral, o que aconteceu foram que algumas companhias reportaram, principalmente na área de tecnologia lá nos Estados Unidos, resultados um pouco abaixo do esperado, especialmente a Amazon, né, que reportou até a possibilidade de ter um pouco mais de dificuldade, tá, fazendo o nível de entrega que vinha. Tanto é que no dia da apresentação do resultado caiu em torno de 7%.
outras techs tiveram o mesmo caminho. Tem essa pressão sobre as techs chinesas, tem uma pressão principalmente na questão do minério vinda da China, de um certo modo impactou forte. Deixa eu só colocar o gráfico da Vale aqui como exemplo para mostrar para vocês. Então, se você pegar a Vale 3, olha o que aconteceu com ela. Olha o tamanho da queda da Vale, praticamente 6%. Há quanto tempo nós não víamos a Vale oferecer um nível de queda dessa magnitude? Obviamente ligada à questão do preço do minério, que teve uma pressão negativa muito forte no pregão de ontem, e até em detrimento de um belíssimo balanço que a Vale apresentou um dia antes, praticamente entregando todas as linhas, né, que tinha prometido entregar. O resultado veio alto e conforme a expectativa que os analistas tinham em relação ao mercado. Então, tem influência externa, a Vale tem maior peso do nosso índice, e aí o que acontece? Acaba pesando, não tem como não pesar. Vamos então aqui voltar para o nosso gráfico do Ibov, né? Como a gente então pode ver, essa queda, vários ativos, principalmente ligados a commodities, acabaram puxando o nosso índice aqui para fechar praticamente na mínima. Na contramão, quando a gente olha para o dólar, né, nosso dólar futuro, acabou puxando um pouco mais forte, estava na eminência de inclusive perder uma região de suporte. Caso fosse perdido, fundo duplo, não tinha nenhuma resistência para voltar lá para os 4,90. Então, se você me perguntasse ontem qual era a minha expectativa para o dólar, eu afirmaria que ele ia continuar sendo corrigido, sendo que eu ainda vou mostrar para vocês depois o gráfico do posicionamento dos estrangeiros que estão vendidos em moeda, ou seja, estão apostando na queda do dólar. Eu também apostaria, mas hoje, como houve essa mudança de humor nos mercados, o dólar acabou respondendo de forma bastante positiva. Eu apenas queria ressaltar outro ponto importante que pode ter influenciado a nossa queda no Brasil um pouco mais forte que no restante do mundo, é que o Guedes insiste com a sua reforma tributária, que vai penalizar as empresas, vai penalizar os empresários e está sendo muito mal vista pela comunidade de uma forma geral. Então, num momento de recuperação econômica, num momento que todo mundo tenta juntar os cacos de 2020, né, tirar a cabeça para fora da água, tentar se recuperar, uma reforma nesse formato que ele está propondo é uma reforma que não agrada a ninguém. E quando ele bate na mesma tecla, ele tenta empurrar a goela abaixo do Congresso, provavelmente o mercado olha para isso e não gosta, e a gente acaba tendo mais pressão vendedora, como vocês puderam ver. Muito bem, mas para onde vai o Ibov? Né? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui no gráfico e vamos tentar projetar algum tipo de movimento. O que a gente verifica aqui? Nós verificamos que estamos diante dessa linha de tendência de baixa e tem uma linha muito, mas muito importante que eu já deixei traçada aqui no gráfico a 121 mil pontos, que foi aquela primeira resistência. Se eu boto num gráfico semanal, ela ainda vai ficar um pouquinho mais clara, porque ela foi uma resistência semanal durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Foram 7 semanas tentando romper o patamar dos 121 mil pontos. Por quê? Porque ele era uma referência bastante importante, inclusive pré-Covid, e quando rompida, essa referência de suporte acaba virando, essa referência de resistência acaba virando agora uma referência de suporte. Então, se seguirmos a linha, vou voltar aqui para o gráfico diário agora, seguirmos a linha do gráfico e de continuar seguindo aqui, serpenteando a linha de tendência de baixa do eixo inferior do canal, nós também encontraremos a possibilidade de atingir a faixa aqui dos 121 mil pontos, bem provavelmente ainda na próxima semana, e possivelmente aqui encontrará zona de compradores e uma possível retomada do movimento ascendente, mas lembrando que agora a terciária é de queda. Né? No gráfico semanal, começa a ter o primeiro sinal de que pode ser que a secundária mude também. O que faria isso acontecer? Como nós podemos ver, a média de 9 virou para baixo, marcamos nova mínima, perdemos a média de 21 semanas, que é uma média também muito importante, e caso for perdida, nós temos a última média, que é a média mais importante de todas, que é de 55 semanas, que está em 115 mil pontos e é
a última referência de suporte aqui do nosso gráfico também, ó, como vocês podem ver nessa região. Então, são duas possibilidades aqui. A primeira delas é seguramos no 121, não perdemos a secundária nem a primária do índice. Não segura, perde 121, muito provavelmente a gente vem a 115 e aí a gente perde a secundária também, a gente não perde a primária. A primária só perderíamos caso o patamar dos 93 mil pontos fosse perdido. Então tem bastante espaço pela frente para perdermos aí a primária, né? Mas a secundária começa a ser ameaçada, né? A terciária já vem há bastante tempo, já estamos aqui na 7ª semana, ou 8ª semana já, onde o mercado oferece um nível de correção e isso pode continuar ainda na semana que vem. Na semana que vem, quem sabe, acha um suporte importante aqui nos 121 mil pontos e aqui comece um possível movimento de reversão. Quando a gente olha para lá fora, o que a gente visualiza na Nasdaq? Então, como vocês podem ver, Nasdaq, mesmo com a pressão sobre as techs, ó, que houve aqui nos últimos 2, 3 dias, ela ainda mantém-se na região de topo, né, ou muito próximo dos topos. S&P não está muito diferente. Quando a gente olha para o gráfico, ele também está gravitando lateralmente na região de topo. Vamos dar uma olhadinha como é que está o movimento lá na Europa. Também houve uma recuperação. Ainda não bateu no topo, mas já oferece um nível de recuperação. Vamos dar uma olhada como é que está o índice japonês. Uma pressão de vendas um pouco mais alta, exemplo do mercado chinês também. Mas, sem dúvida alguma, a questão da Bolsa Brasileira está muito mais ligada a fatores locais, principalmente essa questão da pressão que o Guedes vem fazendo para essa reforma tributária, que, na minha visão, ela não está legal também. Então, o mercado não vê com bons olhos e acaba penalizando. E quando a gente olha para o fluxo, do que está acontecendo com o fluxo estrangeiro, vamos colocar aqui, a gente vai continuar vendo dinheiro saindo, como vocês verificam aqui no gráfico, já estamos com 7 bi acumulado de queda, mas isso aqui me chama a atenção, estamos neutros nas posições compradas, reparem que praticamente está zerado, ou seja, não está vendendo nem comprando, então não estão ajudando aqui do ponto de vista de motor para impulsionar uma possível reação, mas apostando na queda do dólar, como vocês podem ver, mudaram a posição agora dos contratos para estar na posição vendida. Então os estrangeiros nesse momento vendem moeda e não fazem nada com o índice. Muito bem, e aí? Como é que se resume essa história toda? Então, tendo em vista, quando a gente olha para o mercado, identifica que a pressão vendedora no mercado local lá está além do que está acontecendo com o mundo está de lado, como vocês viram, né? De lado descendente, mas ainda em regiões de topo. Nós já estamos na 8ª semana corretiva, muito mais por fatores locais, influência política, pressão principalmente na questão das confusões aí com o nosso presidente, e hoje, especificamente, mais uma vez, o Guedes insistindo com a sua reforma tributária, né, que tenta penalizar cada vez mais, principalmente os pequenos empresários, os profissionais liberais, que tendem a pagar boa parte dessa conta, e ela não é legal de ser paga, né? Você tem alguma ideia para onde vai o índice? Bom, conforme eu falei, eu acredito que temos um suporte importante nos 121 mil pontos. 9ª semana de queda, se confirmar o 121, podemos montar um movimento de reversão a partir daqui. E eu acredito que vai começar a se encontrar boas oportunidades no mercado. Já tem ativos aí que corrigiram mais de 30%, 35%. Vamos ficar atentos que começa a ter barganha interessante na nossa bolsa. Qualquer coisa, siga-nos no nosso Instagram, que a gente atualiza diariamente. O Telegram também a gente publica diariamente novas posições e nossa visão do que pode estar acontecendo. E durante a semana a gente sobe mais um vídeo aqui para vocês, dando a nossa opinião do que pode acontecer com o nosso mercado e as possíveis oportunidades que se abram a partir disso. Desejo a todos um ótimo final de semana. Se gostaram, dá um like, compartilhem, apertem o sininho para receber notificação. E eu espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!